Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com os amigos. Nos acompanhe no Instagram Viver de Renda Canal. Vamos fazer uma reflexão nesse início de vídeo sobre pontos de saída em relação a uma empresa que você possui na sua carteira. E aqui uma reflexão bem vamos dizer assim, simples. Obviamente que vender uma ação que valorizou muito é difícil, porque você acaba, mesmo às vezes sem querer, se apegando àquela empresa. Portanto, o que é importante neste processo de tomada de decisão? Ou seja, é hora de deixar aquele papel que já subiu demais ou não? É preciso analisar as coisas. Verifique se algo mudou naquela empresa que você tem em carteira. Verifique se algo mudou. Verifique se a ação já está no preço certo. Porque às vezes também no momento de euforia, as ações sobem além do que deveriam. No momento de euforia, as ações às vezes de boas empresas sobem além do que deveriam para aquele momento, para aquela circunstância. Portanto, é preciso avaliar os números da empresa, é preciso avaliar a conjuntura em que aquela empresa está inserida e, de posse dessas informações, verificar se a ação já está no preço, vamos dizer assim, ideal. Se existem poucas possibilidades da valorização continuar, nesse caso é hora de pensar em vender. Neste caso é hora de pensar em vender. Portanto, de novo, na superfície você não encontrará as respostas. Você precisa mergulhar, você precisa se aprofundar cada vez mais para tomar as decisões certas. Porque a ação simplesmente subiu 100%, 200%, já é hora de sair? Não, essa não pode ser uma resposta, porque ela pode subir 1000%. Então, não adianta você apenas estabelecer uma meta de alta para aquela ação. É preciso verificar as condições, é preciso verificar o potencial existente, há uma série de outros fatores que precisamos analisar. Eu diria assim, olha, investir não é uma coisa simples. Não torne o ato de investir uma coisa simplória. É preciso aprofundar, é preciso buscar conhecimento, é preciso estudo, é preciso olhar indicadores, é preciso olhar o mercado em que a empresa está, o que é que ela está fazendo com relação ao seu planejamento estratégico, a sua execução, a sua gestão. Olhar tudo isso. Tudo isso vai ser essencial para a sua tomada de decisão. Se você não sente segurança, confiança, você precisa investir de uma outra maneira. Quer dizer, você vai precisar ou confiar em fundos de investimentos, né, e colocar seu dinheiro para profissionais tocarem os seus investimentos, enquanto você ainda não se sente confiante. Mas o fato é que você não pode navegar sem conhecimento. A chance de você se perder e, sobretudo, de ver o seu barco afundar no meio de uma tempestade é muito grande. E aí vamos refletir também sobre isso. Existe a dor de perder, existe a alegria de ganhar e a dor de não participar. Essa é a pior de todas. Você vê uma ação subir loucamente e você olhar e dizer, puxa vida, eu fiquei de fora. Esse é o maior martírio. Mas eu lhe diria, após 16 anos de bolsa, que o fundamental mesmo é você avaliar os riscos antes de tomar a decisão de investir. Avalie sempre os riscos antes de tomar a decisão de investir. Tem horas que você erra. Ninguém acerta sempre, né? Nem o Warren Buffett. Então tem horas que você erra. Quando você errar, procure identificar o que lhe levou ao erro, reconheça o erro e corrija. Corrija rapidamente,
Jorge Paulo Lemann tem uma frase que ele diz isso, né? R rápido e corrija. R rápido e corrija. No mundo dos investimentos, essa é uma forma de minimizar o prejuízo, né? Essa é uma forma de minimizar o prejuízo no mundo dos investimentos, quando você corrige rápido. Muito bem. Feitas essas considerações iniciais nesse vídeo de hoje, vamos falar um pouquinho sobre a Vale. A Vale atualizou os planos para o cobre e o níquel. A gente às vezes fica só olhando para a Vale como um minério de ferro, é o seu principal produto, é o seu carro-chefe, mas ela vem também trabalhando com o cobre e com o níquel. O que esperar, portanto, deste segmento de metais básicos da Vale, né? No dia 7, ela fez o encontro, 7 agora de setembro, ela fez um encontro com investidores lá no Canadá, no coração, vamos dizer assim, da sua divisão de metais básicos. Para os analistas que estiveram acompanhando o evento, a mineradora trouxe uma perspectiva positiva, com destaque para o seu braço de metais básicos. As principais mensagens da Vale foram que a administração está muito otimista com as perspectivas para este segmento, vendo o crescimento da demanda por conta da eletrificação, que há uma redefinição das operações nessa frente, com foco na excelência de ativos, e que há muitas oportunidades para expandir este negócio. No níquel, a Vale vê a demanda global saindo de 4 milhões de toneladas para algo próximo de 6,2 milhões até 2030, ou seja, nos próximos 7 anos e meio. No cobre, a perspectiva é que a demanda saia dos atuais 30 milhões de toneladas para 37 milhões no mesmo período. Concordamos que há uma oportunidade em metais básicos, a história da demanda por níquel e por cobre é muito nítida, é muito clara, e a descarbonização e a eletrificação são mega tendências. Lembra que fizemos um vídeo recentemente falando sobre as mega tendências, que são as estradas para o futuro, um documento divulgado pela BlackRock, lembra disso? Se não assistiu, procure este vídeo. Nós falamos sobre mega tendências recentemente. Então essas são mega tendências, ou seja, grandes transformações, são aquelas transformações que vão afetar o mundo inteiro e que estão vindo para ficar, ou seja, não são coisas, não são modas, não são modismos, né? Elas vieram para ficar. As iniciativas da Vale, portanto, neste segmento são positivas, pois passa, vamos dizer assim, a diminuir a dependência que hoje é grande com relação à China no que diz a respeito ao minério de ferro, porque a China ainda vive um momento de instabilidade, de incertezas, e os investidores definitivamente não gostam disso, né? A ideia de que metais básicos deve ser operada como um negócio independente também começa a ser discutida pela Vale. Há planos que estão sendo ainda analisados do ponto de vista de estruturação de um negócio formal, né? De deixar de ser um segmento e ser um negócio mais estruturado. Não há detalhes ainda sobre essas questões, mas é algo que se sabe que está em estudo pela Vale. A empresa também estimou volumes de produção. No médio prazo, a Vale deverá produzir entre 230 e 245 mil toneladas de níquel por ano, versus a projeção para 2022 de até 190 mil toneladas. Em cobre, a previsão de médio prazo é chegar a 390 mil a 420 mil toneladas por ano, ante a previsão para 2022 de 285 mil toneladas. Segundo a empresa, o crescimento na oferta de níquel deverá ser impulsionado, sobretudo, por Indonésia e Canadá, onde a empresa tem operações, além da Austrália. Fora isso, a mineradora afirmou que tem planos para melhorar a operação no segmento, com custos por tonelada do níquel saindo de 12,3 mil dólares
para 10 mil dólares e no níquel saindo de 4 mil dólares para 2,3 mil dólares. Trata-se de uma história de crescimento potencialmente atraente. A Vale também está trabalhando em um extenso pipeline de crescimento, com mais de 20 estudos em curso para estender e aumentar a produção, e além disso tem 5 projetos em fase de execução. A administração da Vale mencionou um CAPEX no patamar de 5 bilhões de dólares nos próximos 5 anos para a divisão de metais básicos. Na visão do Banco Brasileiro, o Bradesco BBI, eles estão entendendo que a Vale está posicionada de forma única para aproveitar as tendências estruturais positivas do mercado para cobre e níquel, apoiado em um portfólio de produtos premium, emissões de carbono mais baixas em relação à média do setor e locais estratégicos de ativos. Então veja, estamos falando aí de um mercado premium, estamos falando de clientes diferenciados, estamos falando em posicionamento estratégico. Veja que toda uma análise em relação a uma empresa passa por uma engenharia de conteúdos e informações de gestão empresarial, né? Gestão empresarial. E aí nós falamos de estratégia, nós falamos de negociação, nós falamos de marketing, nós falamos de estudo, de análise de viabilidade de projetos. Veja, precisamos entender um pouco do mundo corporativo. Recentemente eu fiz um post dizendo isso no Instagram, que nós temos que ter, o investidor ele tem que ter uma noção básica sobre gestão empresarial, finanças e contabilidade. Se ele não entende isso minimamente, ele passa a ser uma pessoa que vai voar na bolsa de valores às cegas. Ele não tem instrumento para guiá-lo, né? E aí fica muito difícil acertar. Por isso que o Henrique Breda diz que 90% dos investidores perdem dinheiro na bolsa e estão condenados a perder dinheiro na bolsa, e eu concordo, assina embaixo. A grande maioria das pessoas estão fadadas a fracassar na bolsa de valores por falta de preparo, por falta de conhecimento. Uma outra gestora aí nessa área de investimentos, a Eleven, ela possui recomendação de compra para Vale com preço-alvo de R$ 112, acima, portanto, daquela máxima histórica de R$ 105. Estão lembrando dela, né? A Vale que corrigiu bastante, aí andou na faixa aí de R$ 62, R$ 63, e as pessoas dizendo que era preciso cautela. Olha, veja que estupidez dizer que é preciso cautela, é hora de comprar, gente. Que absurdo, a Vale é 62, 63 e gente falando aí no mercado que é preciso cautela. Cautela nenhuma, é hora de comprar. Ah, mas pode cair mais, compra aos poucos, aquela estratégia dos 3/3, né? Então você compra 1/3 de sua posição, caiu mais, você compra 2/3 da posição, até chegar a 3/3. Na sua gestão de risco, se cair mais, não importa, porque aí o potencial de alta já é gigante. Se você chegar a uma estratégia que você monte, onde a probabilidade de queda seja de 30% e a de subida seja 70%, essa já é uma métrica excelente para gestão de risco, porque você vai ter muito mais chance de ganhar, ainda que corrija. Aí, para você fazer um preço médio numa possível correção para baixo, você vai fazendo entradas parciais de 1/3 de sua posição. Você quer investir R$90 mil, compra 30 mil, depois compra 30 e depois compra 30, entendeu? Estratégia, 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 estratégia. Então é isso que a gente precisa entender. Mas de qualquer sorte, eu queria finalizar esse assunto de Vale dizendo que a empresa está de olho aí em outras áreas de atuação, vem desenvolvendo outras áreas de atuação. Isso é bom para ela não ficar tão dependente de um único produto, que é o minério de ferro, ainda que ele seja o seu carro-chefe, e não ficar tão exposto à China, ainda mais neste momento onde tem predominado aí essas ações restritivas por parte da China por conta ainda da pandemia do Covid. Ora, veja você, a China ainda vive esse drama no sentido de fazer os lockdowns
da política de Covid zero, onde eles fecham tudo, as pessoas ficam em casa, trancam as empresas, fecha tudo. Isso tem gerado transtornos, inclusive, para muitos países, não só para a China. A China está sofrendo com isso, mas o mundo também, né? Bom, a PetroRio disse que não tem mais negociação com a Petrobras com relação ao Albacora, mas o que pensar, né? De novo, olhemos a empresa. O que é que a gente percebe quando a gente olha o segmento de petróleo, né? E a PetroRio em si? As ações da PetroRio subiram, isso a gente consegue perceber aí na linha do tempo. Mas seus resultados também têm subido, né? As ações subindo e os resultados subindo, então isso é positivo, né? Uma coisa está em linha com a outra, mais resultados, maior o preço das ações. E nesse contexto, o preço do petróleo também vem ajudando. Vamos lembrar que a PetroRio possui campos que estão entrando no seu balanço, que aumentarão a sua produção em mais de 4 vezes. Existem campos que estão entrando no balanço da PetroRio que aumentarão a sua produção em mais de 4 vezes nos próximos 2 anos. Então veja o quanto esta empresa cresce, né? No seu balanço nos próximos 24 meses. Além disso, vale destacar que no campo de frade, agora há pouco foi anunciado um aumento de produção da ordem de 45%. Que já vai aparecer no balanço do terceiro trimestre. Tudo isso olhando um EBITDA histórico de 6 vezes, né? Então, o que pensar sobre PetroRio? Ao meu ver, continua sendo uma empresa com potencial de alta substancial, né? É isso que eu enxergo. Eu vejo que há aí potencialidades, é isso que eu vejo, potencialidades. Então, fiquemos atentos, né, a esse momento da empresa. Vamos lembrar que a Prio, ela também rompeu sua máxima histórica, né? Ela está fazendo novas máximas históricas, né? Se você for olhar nos últimos tempos aí, desde 20 de fevereiro de 2019, a empresa teve uma alta de quase 1000%. Se você for olhar a empresa desde 20 de dezembro de 2019, a empresa teve uma alta de quase 1000%. Que tal, hein? Nada mal, não é verdade? E a Petrobras, Clóvis, como ficou neste mesmo período? Olha, subiu também. Subiu, a Petrobras teve alta de 134%. 134% de alta da Petrobras desde 20 de dezembro de 2019 para cá, e a PetroRio chegando aí a quase 1000% de alta. E o Ibovespa, que é a média, o Ibovespa teve alta de 16% neste período. Então, veja, há opções de ganho para todos. Aqueles muito medrosos vão procurar resultados próximos do índice, né, do Ibovespa, vão ficar felizes em ter um retorno na sua carteira de investimentos de 16%. Outros muito mais tradicionais, que acham que investir em estatal é maravilhoso, que é apaixonado pela Petrobras, olha, ele vai ficar feliz, soltando foguete, porque ganhou 134%. Outros mais arrojados, como eu, né, outros mais arrojados, que procuram identificar novas e boas oportunidades de investimento em boas empresas, num bom posicionamento de mercado, com diferenciais competitivos, com estratégia do Oceano Azul, com boa gestão, com redução de custos, com eficácia e eficiência na condução dos seus processos, vai encontrar algumas oportunidades, tipo essa da PetroRio, que de 20 de fevereiro de 2019 para cá já tem aí quase 1000% de alta. Então, há possibilidades de histórias positivas para todos na Bolsa. Tudo depende do seu conhecimento e tudo depende da sua expectativa, entendeu? E aí, veja, quando vender um bom ativo, falamos sobre isso mais cedo, né? Quando vender um bom ativo, o importante é não vender na hora errada, não é? Veja que se a pessoa ganhou 200% na PetroRio,
e vendeu, perdeu a oportunidade de ganhar quase 1000%, não é? A pessoa ganhou 100% na PetroRio, aí vendeu, perdeu a oportunidade de ganhar 1000%. Foi essa história que eu vivi com o Magalu, por exemplo, né? Que poderia ter feito um ganho de 74.000%. Poderia ter transformado 50 mil em mais de 34 milhões de reais. É isso, simples de entender. Então veja, é preciso cuidado, é preciso prudência nos seus movimentos também de saída, viu? É preciso usar a inteligência financeira e ter o máximo de informações, mergulhar, se aprofundar para não sair na hora errada. E a hora errada também é quando você deixa uma super onda, uma super tendência de alta e se contenta com um resultado medíocre, porque aí você olha para trás e diz, pô, ganhei 300%, pô, mas ela subiu 1.000. Então veja que coisa medíocre ter ganho 300% na verdade. Então é isso que você tem que raciocinar. O crescimento dos resultados da PetroRio, né, ou PRIO, que é o novo nome da empresa, vem sendo pautado ao longo desses meses, desses últimos trimestres, né, por aumento de produção e redução de custos. Essa é a equação da empresa, essa é a mágica da empresa, né? Ela vem aumentando produção de forma continuada e vem reduzindo custos sempre, demonstrando uma grande preocupação na gestão dos seus processos para ter sempre uma grande margem de resultado. A empresa, que é uma empresa de commodities, né, o petróleo é uma commodity, ela tem uma preocupação, ela precisa ter uma preocupação grande com relação ao custo, que precisa ser baixo. No caso da PetroRio, este custo de produção é um custo que se transforma numa enorme, gigantesca vantagem competitiva. Portanto, todas as grandes empresas trabalham sempre na geração de receitas, mas também olhando muito atentamente a possibilidade de redução dos seus custos. Trabalhei com um grande empresário que me dizia sempre isso, olha, custos é que nem unha, você tem que cortar sempre. Então, quando a gente olha o segundo trimestre deste ano, a PetroRio produziu 33,5 mil barris por dia e teve aí o menor custo de extração deste petróleo em toda a sua história, vamos lembrar que é uma companhia de exploração que investe em campos maduros. Esta mesma companhia vem conseguindo aumentar sua produção em 15 mil barris de óleo por dia, mais de 45% que já vão aparecer agora nos resultados muito esperados do terceiro trimestre. Virão melhores do que os do primeiro tri e do segundo tri. A PetroRio também ela está antecipando aí a perfuração de um segundo poço que está adicionando mais 3,5 mil barris por dia, chegando a um total de 52 mil barris diários, ou seja, uma alta aí de 55%. Albacora Leste, que foi adquirido agora, vai adicionar até o fim de 2022 30 mil barris dia nessa contabilidade da PRIO. E o Arru, até 2024, vai estar adicionando mais 40 mil barris. A produção da PRIO no segundo TRI foi de 35 mil barris dia, e quando a gente olhar as entradas desses novos campos que acabamos de destacar, deve subir rapidamente e passar dos 140 mil barris por dia, ou seja, 4 vezes mais os números que nós temos hoje. 4 vezes mais os números que nós temos hoje. Temos aí os créditos fiscais da Domo, que é uma importante notícia, né? A PRIO compra a Domo e consolida as participações que a Domo tinha em 2 dos seus campos de exploração de petróleo, né? A Domo participava com 5% e agora, com a compra, a PRIO fica com 100% do resultado destes campos e ainda fica com vamos dizer assim, um potencial de crédito tributário para utilizar da ordem aí de 7 bilhões de reais. Então a PRIO passa a colocar dentro do seu planejamento tributário, financeiro, a quantia aí de 7 bilhões de créditos fiscais para recuperar.
E com isso ela passou a ter 100% da participação, adquirindo aí 5% do que a Domo tinha de participação nos campos de Tubarão, Martelo e Polvo, né? E com isso, ou seja, com esses créditos tributários, a PRIO vai rodar a sua engenharia tributária de modo, no futuro, a reduzir os custos de tributos, né, pagar menos impostos e, consequentemente, aumentar a sua rentabilidade, a sua lucratividade. É isso que vai acontecer neste planejamento tributário. O petróleo tende a continuar num ciclo de alta, né? Estamos dentro de um ciclo de alta de algumas commodities, dentre elas está o petróleo. Isso não vai modificar-se no curto prazo, isso tende a ser mais uma tendência de médio prazo, e a gente vai ver aí provavelmente o petróleo cotado, vamos dizer assim, o barril acima de $90, né? A gente vai continuar vendo aí essa perspectiva. E muitas petroleiras, falamos recentemente num vídeo sobre a Aramco, a gigante lá da Arábia Saudita, né? Muitas petroleiras estão tendo lucros enormes. Aqui no Brasil a Petrobras também está tendo, né? E aí comparando uma com outra, né? Quer dizer, tendo na Petrobras a figura de uma estatal e na PRIO a figura de uma empresa privada, para mim, eu não tenho nenhuma dúvida. Eu prefiro a PRIO pela sua resposta do ponto de vista de entrega de resultado, pela sua gestão, e prefiro a PRIO pelo isolamento, vamos dizer assim, da influência nefasta que existe de um governo numa estatal. A estatal, ao meu ver, é uma excrescência. Essa é a minha posição. A estatal, para mim, é uma excrescência. É algo que não deveria existir. Já que existe, eu não vou participar daquilo. É assim que eu penso. Eu gosto de estatais. Maravilha, parabéns, vida que segue. Cada um tem a sua ideia, entendeu? Eu procuro ficar distante. Faço até operações pontuais. Fiz agora uma operação recente em Petrobras para ganhar os dividendos. Mas não é uma ação que eu vou carregar na minha carteira. Foi apenas uma operação pontual. Assim como eu ganhei uma boa grana em Petrobras naquele fim de desgoverno Dilma, né, que a Petrobras estava massacrada em R$ 4,52 e depois vendi já na época do Temer, com Pedro Parente presidente, a 22 e pouco. Fiz um bom dinheiro, mas não é uma empresa para você ficar segurando. Esse é o meu entendimento, essa é a minha posição, né? Então, eu entendo que dentro deste cenário, dentro dessas perspectivas, né, nós temos aí uma possibilidade de ver ainda a PRIO crescendo do ponto de vista de rentabilidade, né? Nós enxergamos aí essa perspectiva de PRIO continuar nos entregando uma excelente rentabilidade, certo? É isso que a gente entende. Bom, a gente está sempre aqui também falando sobre vagas de trabalho, né? Existe aí agora uma demanda que está surgindo no mercado de trabalho brasileiro, buscando profissionais com mais de 50 anos. Algumas empresas estão olhando e criando oportunidades para essa faixa etária. Em um país em que 26% da população tem acima de 50 anos, as oportunidades de emprego para essa faixa ainda são restritas. A participação desse grupo não ultrapassa 10% em muitas empresas, segundo um estudo que foi divulgado agora pela Ernst Young Brasil. De olho nesse descompasso e na escassez de mão de obra especializada, empresas como Pepsi, Deloitte, Credicar, Neon, Kimberly-Clark estão desenvolvendo programas para aumentar a diversidade etária de suas equipes. Com o aumento da idade de aposentadoria de 62 anos para mulheres, 65 para homens e uma expectativa de vida cada vez maior, as pessoas vão precisar ficar mais tempo no mercado de trabalho. Então, é preciso perceber que a gente tem aí uma oportunidade, no caso das empresas,
de tentar aproveitar essa mão de obra que anteriormente não se valorizava tanto. As pessoas chegavam a uma faixa etária e eram já consideradas, vamos dizer assim, descartáveis por boa parte das empresas. Diante do gap que nós temos de mão de obra qualificada, isso beira a estupidez. Então é preciso olhar de novo para este público com mais carinho, com mais atenção e tentar atraí-los, porque as empresas não conseguirão gente qualificada no mercado para atender às suas necessidades de expansão. Essa é uma certeza que eu tenho e que eu vejo isso não só na área de tecnologia. A área de tecnologia é aquilo que mais salta aos olhos, mas se a gente for observar, existe também carências em outras tantas áreas, né, de diversos setores, de diversos segmentos. Para absorver esse contingente de uma mão de obra mais sênior, né, as empresas terão de criar políticas consistentes para reduzir as barreiras de entradas e a manutenção desses profissionais no mercado. Hoje há uma dificuldade crescente para a geração madura se inserir no mercado de trabalho, exatamente por causa dessa questão da idade e dos avanços tecnológicos. Aquilo que se propaga sobre habilidade em tecnologia é em parte verdade, as pessoas maduras utilizam as tecnologias, mas falta entender um pouco mais o que são essas tecnologias. Não precisa se tornar um programador, mas vale pesquisar mais a fundo o que é metaverso, por exemplo. Disse o diretor de diversidade da Deloitte, José Marcos da Silva. Segundo a pesquisa feita pela Ernst Young, né, as próprias empresas reconhecem que são etaristas. Quase 80% delas afirmam que existe um viés contrário a profissionais mais experientes. Mas o presidente da Maturi, que também fez parte dessa pesquisa, o Morris Litvak, afirma que aos poucos a situação vai começar a mudar por conta da necessidade. Com a alta rotatividade dos profissionais, algumas empresas passam a enxergar a responsabilidade, o comprometimento e a inteligência emocional como diferenciais deste público de 50 anos ou mais. Além disso, as organizações elas estão de olho no consumidor da chamada economia prateada, que também está em alta. Para alcançar esse público é preciso entender as suas necessidades. Por isso é fundamental ter profissionais que saibam se comunicar e desenvolver produtos para este público específico. Dentro de um conjunto de habilidades, né, para este segmento de 50 anos ou mais, se verifica que as pessoas mais maduras, dentre outras características, eles têm mais poder de persuasão, por exemplo, eles passam mais confiança, mais seriedade e desenvolvem um tipo de comunicação que pode ser considerada mais assertiva com os clientes devido à sua bagagem de vida, à sua experiência, disse o presidente da Cota Fácil, Ismael Dias. Segundo ele, a empresa está em processo de contratação de 10 trabalhadores com mais de 50 anos para atuar na área de televendas de consignados, cujos clientes são dessa faixa. O mercado de trabalho, principalmente o fitness, também tem buscado inovação ao mesmo tempo que quer experiências e profissionais que tenham inteligência emocional. Isso tem sido uma característica muito procurada, é algo que é visto como fundamental para conviver com o estresse do cotidiano e atuar em trabalhos de equipe. No geral, Ellen Fernandes, que é diretora financeira da rede de academias Red Fitness, diz que profissionais com este perfil são exatamente pessoas mais maduras, são mais porque eles têm mais experiências e são mais responsáveis nas entregas, precisam menos de liderança no dia a dia. Então veja, uma mudança aí de cenário, uma mudança de perspectiva num país onde até pouco tempo chegar aos 50 já era considerado uma divisória, vamos dizer assim, um divisor de águas, onde as empresas começavam a descartar essas pessoas por já estarem numa idade que era considerada avançada, veja vocês. Então o mundo dá voltas, né? O mundo dá voltas e hoje em dia esses profissionais começam a ser mais procurados, valorizados e requisitados. No vídeo anterior, a gente estava falando sobre os mercados, né, de telecom, de tecnologia. Quando a gente olha esse segmento de telecom, nós temos hoje, se a gente for observar as gigantes do setor, nós temos aí, é claro, temos a TIM, temos a Telefônica. A Telefônica tem uma receita líquida de 12 meses, em 12 meses até junho deste ano,
de junho de 21 a junho de 22, uma receita líquida de 45,9 bilhões de reais. Em segundo lugar vem a Claro, com uma receita líquida de 40,7 bilhões de reais. E depois vem a TIM com 19,4 bilhões de reais de receita líquida, as três gigantes, né? No caso do EBITDA, a margem EBITDA, no caso da Claro, é de 41%. Eles têm um EBITDA aí de 16,7 bilhões de reais. Quando você olha a TIM, eles estão com uma margem de 47%, com um EBITDA de 9,2 bilhões de reais. E no caso da Telefônica Vivo, né, uma margem de 40%, com um EBITDA de 18,4 bilhões de reais. Quando a gente olha a dívida líquida destas empresas, a gente vê aí a TIM com uma dívida de 15,9 bilhões de reais e a Telefônica Vivo com uma dívida de 13,2 bilhões de reais. Estou chamando a atenção disso porque quando a gente olha para o posicionamento da Oi, a nova Oi sai aí da recuperação judicial com uma geração de receita, né, da ordem de 10 a 11 bilhões de reais, 10 a 11 bilhões de reais, ou seja, uma empresa que vai estar muito menor do que as duas gigantes aí, Telefônica Vivo e Claro, mas que, vamos dizer assim, vai ter ali, olhando à sua frente, a TIM, né, com 19,4 bilhões de receita líquida. Por outro lado, o presidente da empresa, o Rodrigo Abreu, já disse que rapidamente a empresa chega a 15 bilhões. Em quanto tempo? Não sei, mas ele disse que de forma rápida ela vai chegar a 15 bilhões. Vamos aguardar e vamos conferir até o detalhamento dos planos do Rodrigo Abreu nesse novo momento. Com relação à dívida, a empresa sai com uma dívida líquida de 16 bi, relativamente próxima aí da dívida da TIM, né? E um pouco acima da dívida da Telefônica Vivo, né? Então é importante a gente ter essas métricas no radar. Esteja sempre estudando a empresa, o seu posicionamento, o seu mercado, a sua concorrência. Isso é importante para a nossa tomada de decisão. Gostou do vídeo? Deixa o like, compartilhe com os amigos, fique com Deus e até a próxima. Tchau!